Testosterona, muito mais do que um hormônio, é uma molécula que interfere até no tecido social. A gente pensa muito no nosso tecido muscular, a composição corporal também, onde ela interfere não só no aspecto de desempenho de atividades de longa duração, porque ela aumenta a produção dos glóbulos vermelhos, mas também na redução da gordura corporal, porque ela é um hormônio que estimula o desenvolvimento muscular e, consequentemente, a termogênese. Aqui é Carlos Fetti falando com vocês. Deixa eu me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu sou pós-doutor, trabalho nessa área de metabolismo e fisiologia, com treinamento tanto com atletas de luta até as doenças metabólicas. A obesidade foi o tema do meu doutorado, entre outras variações. Na verdade, a ideia é fazer o trabalho transacional. O que eu aprendo no esporte, né, do alto rendimento, como é que isso pode modular a saúde de algumas pessoas. Do que se trata esse vídeo? A testosterona é um hormônio que ele é tão importante que ele ultrapassou as barreiras que a gente conhece aí já há algum tempo, e é que a principal vedete, né? Ele está na vitrine das academias, das clínicas de estética, uma vez que eu consigo um resultado muito mais positivo em relação ao meu desenvolvimento físico quando eu utilizo esse hormônio exógeno, né? Ou de outras formas, porque eu consigo aumentar minha produção endógena também. Vários trabalhos têm demonstrado que ela tem uma relação muito importante com estados depressivos, né? Se eu tenho um nível de testosterona baixo, meu nível de energia também fica reduzido. Isso tem uma predisposição para o desenvolvimento de depressão. Qual o propósito desse vídeo? Eu vou dividi-lo em 3 partes para ficar mais curto, a gente não tem uma exposição aí de uma aula muito longa, né? E a ideia não é aula, é para vocês terem uma visão do que isso impacta nas nossas vidas, mas mais gente já se atentou a isso, né? Muita gente da indústria alimentícia e especialmente quem tem poder de decisão, né? Os aspectos aí políticos do processo também tem influenciado ao longo dos anos, não por acaso, por algumas questões que têm sido manipuladas na nossa alimentação, nos nossos remédios, que tendem a nos deixar um nível de testosterona mais baixo, consequentemente mais pacíficos, né? Se fosse no bom sentido, seria ótimo, mas no mau sentido, é mais fácil de ser manipulado e dominado, você fica com características mais mansas, né, de atender a certas ordens, mesmo que elas sejam absurdas. E aí vamos relembrar de algumas ordens absurdas que foram dadas e que muita gente se apressou, né, a inclusive ser advogado do diabo, está fiscalizando os outros se estava usando a protetor aqui no rosto, se tinha tomado uma picadinha, assim por diante. E hoje as coisas têm aparecido, o porquê disso, né? O Robert Kennedy Jr., agora lá junto com o Trump, vai investigar o FDA e o que tem acontecido nesse envenenamento da população americana. Nesse sentido, eu já escrevi um livro, tem um tempinho, esse livro aqui, ele é de 2000 a publicação dele, significa que a minha revisão de literatura foi da década de 90, e o primeiro capítulo desse livro, vou mostrar aqui para vocês, ele já tratava suplementos, drogas e medicamentos. Está lá o capítulo 1, e já era uma preocupação que eu tinha, porque a gente ingere uma série de substâncias que não são saudáveis. Essa era a preocupação anterior que nós, obviamente, já sabíamos que não faz bem para a saúde, pode desenvolver doenças crônicas de vários tipos, inclusive o aumento das alergias tem uma associação com o aumento dos alimentos ultraprocessados. Mas não é um tema que eu vou aprofundar aqui, nem é o objetivo desse vídeo agora. Na verdade, essa primeira parte vai ser voltada para esse nosso comportamento social, né? Mas
Primeira coisa, vamos entender o que é a testosterona de uma maneira bem rápida, sem mais delongas, né? Qual a importância dela, o que significa, né, a testosterona e quais seriam as funções que ela tem no nosso organismo. Ela é um hormônio anabólico, como eu já comentei, de forma rápida. Isso aqui eu vou gravar depois um vídeo onde a gente vai aprofundar na fisiologia. O objetivo desse aqui é que vocês entendam o contexto. Por que politicamente a gente tem que se preocupar com algumas mudanças que interferem diretamente nas nossas escolhas pessoais. E essa aqui é uma delas. Talvez é por onde comece, né, tudo. O Paulo Figueiredo gravou um vídeo, inclusive, abordando essa temática, onde é necessário que os homens tenham um nível de testosterona mais alto. Ele fez até uma brincadeira, que testosterona de 300 seria para se alistar no Exército Brasileiro, que hoje esperamos que ele se recupere, mas não está fazendo, pelo menos, muita jus ao seu cartaz de grandes defensores das nossas liberdades. Para isso, você precisa realmente uma testosterona mais alta e um senso de justiça também, né, mais desenvolvido. Não estou falando aqui só de aspecto belicoso, de guerreiro, etc., também, mas, em primeiro lugar, é que você seja justo. Né? Nós voltamos lá para a nossa filosofia taoísta, que isso vai entrar lá no terceiro vídeo, onde eu vou falar de algumas soluções, como é que eu mudo isso, fazendo escolhas mais inteligentes. Entre elas, tem os aspectos filosóficos do meu próprio treinamento. Tá? Mas, continuando, a testosterona, além de ser um hormônio anabólico, ela tem relação com a saúde sexual, que esse é o mais óbvio, né, tanto masculino como feminino. Inclusive, uma das diminuições aí do desejo sexual, não só masculino, que é o que mais salta aos olhos, as pessoas se atêm mais a isso, mas também feminino. Muitas mulheres às vezes não têm disposição porque a testosterona está baixo e ela regula o humor, como eu já comentei, a depressão e melhora do bem-estar geral, depende de um grau aí de testosterona adequado. Se eu não tiver isso, a minha tendência é que eu entre em estados depressivos ou no mínimo de letargia, né, de pouca disposição, energia, chega na hora de ir para a academia, a pessoa não quer. Outro aspecto que as pessoas esquecem é a saúde cardiovascular, porque ela contribui para a produção dos glóbulos vermelhos, já comentei, e isso é positivo para a circulação como um todo. Também interfere na cognição e na memória, se eu tenho ela em níveis baixos. É uma das coisas que acontece com a senilidade, conforme eu vou envelhecendo. Um dos aspectos de menos produção, não só física, mas intelectual, tem a ver com níveis baixos de testosterona, e eu posso corrigir isso não só com a terapia de reposição hormonal, eu posso utilizar outros meios, usando alimentação, treinamento, que vai ser foco de alguns protocolos que eu vou comentar no terceiro vídeo. Né? A distribuição da gordura corporal também, não só o quantitativo, mas também o qualitativo, os lugares onde ela se deposita. O corpo tipo maçã, onde você fica mais arredondado, né, com a concentração de gordura aumenta no core, no centro, ela tem relação também com uma testosterona mais baixa. Não é só isso, é óbvio, mas essa relação é importante e dificulta, né? E para isso eu preciso. E as mulheres, aí vocês observam que em níveis são muito diferentes, né? A mulher, para estar em níveis normais, é de 15 a 70 nanogramas por decilitro, e a livre de 0,5 a 5 nanogramas por decilitro. Se eu comparar aqui, são dezenas de vezes mais altas. Eu subo isso aqui nas mulheres de uma forma artificial, ou seja, exógena, com as drogas que eu uso lá nas academias. Fui banca agora, né, ontem, de um tema que trata exatamente disso. Começa a ter algumas alterações, alteração da voz, hipertrofia de clítoris, aumento dos pequenos lábios, uma série de características aí de mudança que ocorrem com esse tipo de utilização, né, que não é o mais adequado. Prazer e para a saúde, e não para ter problema, mas não é bem assim que acontece, né? Então, a primeira coisa são lá os conservantes que são perigosos. Eu estou dando aqui um exemplo, como eu disse nesse livro aqui, eu fiz uma lista
lá na década de 90, depois foi publicada em 2000, e ela precisaria ser atualizada. Não vou entrar nesse mérito agora, num próximo vídeo eu aprofundo. Como já repetindo mais uma vez, isso aqui é para vocês entenderem o todo. Mas só como exemplo, nitritos e nitratos, que são conservantes utilizados até hoje em vários alimentos que a gente tem. As junk foods são ricas em uma série dessas substâncias, mas não só, né? Que também são ricas em açúcares, gorduras, trans, que prejudicam o metabolismo, causam ganho de peso e afetam os aspectos hormonais. Então, tudo bem, é um alimento a priori saboroso, fácil, né? De fácil aquisição, porque eu não preciso trabalhar para obtê-lo, basta eu pedir, né, no iFood e ele vai chegar na minha casa. Mas tem essas consequências. Mas, dando seguimento, tem um outro aspecto que tem sido bastante preocupante de anos para cá. Muitas crianças submetidas a dietas com baixa proteína, mães que têm visões veganas, vegetarianas, que tiram a proteína de origem animal, que foi como nós evoluímos, a gente evoluiu comendo proteína animal. E pior do que isso é a introdução em quantidades aumentadas da proteína da soja. A proteína da soja, ela mimetiza, né, o hormônio sexual feminino, e para o homem isso é nefasto, né? Quer dizer, não posso ingerir soja? Posso, é até saudável, tem um monte de antioxidantes, é benéfica para a saúde cardiovascular, não tem prejuízos para a saúde. Mas se eu transferir uma parte importante da minha dose proteica para esse tipo de proteína, aí sim ela pode começar a ter esse efeito indesejado de deixar você mais calma, né? Características que não são tão masculinas, mas calmo no mau sentido, né? Que ser calmo, ser zen, é o ideal do controle mental absoluto, mas a gente precisa ter um vigor físico, né? Mesmo os mestres zen faziam sua cota parte de atividade, uma vez que eles precisavam desempenhar um labor para ter a sua própria manutenção do templo e assim por diante. De que eu, aumentando esse tipo de proteína, eu vou ter algumas características de feminilização, o que para o desenvolvimento masculino não interessa. E dietas restritivas em gordura vai reduzir a quantidade que você tem de colesterol, e sem colesterol você não produz testosterona. Então, a proteína animal com gordura saturada, sim, ela é precursora da testosterona. Então, dietas assim de muito baixa caloria ou de restrição do tipo de proteína, não é só reduzir a caloria, ela vai ter esse efeito que não é o efeito que a gente quer para o desenvolvimento masculino e nem o feminino, porque, como a gente mostrou, são quantidades muito diferentes, mas eu preciso de quantidades mínimas para que a mulher possa ter um bom desempenho também físico, inclusive a associação, como eu mostrei lá no início, com depressão, ansiedade, doenças de ordem psíquicas, né? Um outro aspecto das confrarias masculinas, né, é você buscar alguns esportes, como a gente tem essa característica muito, muito comum nos esportes em geral, né, que eu formo grupos para combater, entre aspas, no bom sentido, né, competir contra o meu inimigo também, entre aspas, ou seja, na verdade é meu colaborador, porque eu preciso do meu adversário, não só para treinar, mas para poder competir. Isso tem que ser feito não só de uma forma justa, isso é uma das coisas que a gente aprende no esporte. Isso é muito comum nas lutas, onde eu tenho não só o aspecto de respeito, hierarquia, isso é uma questão importante de ser aprendida, a valorização por aquela conquista, alguém está numa posição porque ele fez por merecer. Então, nas lutas isso é bastante utilizado, né? Não ore pedindo por uma vida fácil. Peça forças para aguentar uma vida difícil. E isso é extremamente importante, porque é uma fantasia que a gente tem muito hoje nas redes sociais, mostrando vidas otimizadas, ideais. Todo mundo tem seus problemas, todos os influenciadores, os mais ricos, mais bonitos, etc.,
podem ter certeza que a vida deles também não é fácil. Então, você ter força para enfrentar é o mais importante, porque você consegue fazer, como diz o Bruce Lee em uma outra frase, mimetizar o efeito da cortiça, né, da rolha. Ela se adapta tanto à crista como à depressão das ondas. Então, esse aprendizado é um aprendizado de resiliência importante para que você possa enfrentar as adversidades e seguir em frente, né? Com o nível de testosterona, de preferência, mais alto, né? A resiliência, antifragilidade e alimentação, elas têm relação direta. A gente não observa muito isso, mas sim, tem estudos já antigos que mostram a associação de depressão, ansiedade com o consumo de industrializados. Então, o estresse moderado é importante sim, porque ele é um estímulo, né? São escolhas inteligentes que eu vou fazer para a minha dieta, pelo meu treinamento, e fazer com que eu, através dessas confrarias, das escolhas que eu estou indo buscar ativamente um suporte, numa academia, num treinamento, as pessoas rapidamente, eu tenho declarações de vários alunos que começam o treinamento, em pouco tempo eles dizem, olha, eu já estou mais tranquilo, minha vida melhorou, o nível de ansiedade está mais baixo, e ele consegue administrar isso de uma forma mais eficiente. Como diz o Judô Mental, que é um livro que aborda o princípio da filosofia do judô, numa aplicação prática, que vai desde a defesa pessoal até a tomada de decisões em negócios, trabalho e assim por diante. Então, essa é uma das escolhas importantes, né? Confrarias masculinas, resiliência e virilidade. Do ponto de vista político, como fala o Razoni no seu livro, lá, A Virtude do Nacionalismo, eu tenho um histórico de alianças que elas começam dentro das famílias. Isso é ser o núcleo mais importante. E não é à toa que muitas tendências aí de políticas recentes, esse processo progressista sabe que a força dessas sociedades começam na família, né? Onde depois eu crio grupos dentro de um clã, esse clã uma tribo maior, e formam a base nacional de um país, né? De uma nação livre e soberana. Então, isso tem a ver com essas escolhas também, que são influenciadas pelo seu nível de testosterona. O Taleb já falava em relação a isso, aprender com acaso e tomar decisões corajosas e prevenir infortúnios. E isso é coletivo, porque eu posso tomar algumas decisões que são pessoais, mas eu nunca posso saber como o todo vai reagir, como eu vou encontrar o desfecho de uma determinada ação política ou de um determinado evento mesmo meteorológico. Então eu preciso saber lidar com isso. E uma das regras que ele utiliza é a tal da via negativa, porque a via negativa está nas minhas mãos. Qual a melhor decisão que eu deveria tomar? Se você for listado, eu tenho centenas, sei lá, infinitas possibilidades que eu tenho na vida. Podia ter feito, como eu fiz, educação física, poderia ter feito medicina, podia ter feito fisioterapia. Qual o resultado que isso daria depois? Não tem como eu saber exatamente, mas eu tenho como ter algumas escolhas claras, tirando aquilo que eu sei que não é bom. Por exemplo, ir dormir tarde, não seguir uma alimentação mais saudável, deixar de fazer o meu treinamento. Então, eu elimino pela via negativa coisas que são óbvias, que elas me prejudicam se eu permanecer com elas na minha rotina ou nos meus hábitos, da rotina do cotidiano. E um exemplo prático aqui é treino de lutas e desafios que constroem resiliência e antifragilidade. No próprio treino eu tenho que deixar muito aqui para esse lado de cá, né, para a esquerda do gráfico, eu tenho tédio, letargia, aquele indivíduo que não quer fazer nada, quer passar o dia vendo televisão, ou não tem vontade de produzir alguma coisa. Conforme o meu nível de estresse ou de estímulo vai aumentando, eu entro num estado de fluxo, onde eu estou energizado, meu desempenho é ótimo, mas se ele for exagerado, eu começo a entrar em fadiga, exaustão, colapso, e posso entrar conhecida síndrome de burnout. Vários deles têm síndrome de burnout. Não deveriam,
mas acabo tendo porque são escolhas ruins. E, obviamente, esse estilo de vida do professor universitário não é um estilo de vida onde você tem um maior nível de desenvolvimento de testosterona. Hormese e estresse positivos. Né? Qual que é o conceito de hormese? É o conceito do veneno. Né? Uma substância ela é veneno ou ela é remédio de acordo com a dose que você dá. Isso tem a ver com o seu treinamento, com a sua alimentação. Por exemplo, o açúcar é um veneno. Se eu consumir ele antes do treino, é uma energia rápida. Mas, em geral, na sociedade, pelo uso que se faz dele, é uma substância que é viciante, como uma droga pesada, ele vai aumentando a dose, fica dose dependente. Se a pessoa consome cada vez quantidades maiores de açúcar, ele cria um grande problema. Então, eu preciso fazer algumas escolhas, alguns ajustes. Né? Então, a hormese é isso. Se eu colocar a dose adequada, consumir lá, usando o exemplo do açúcar antes do treino, eu uso como energia. Né? Eu precisava de energia rápida para fazer força, para um desempenho, para corridas, né, de média e longa distância, eles fazem uso de carboidrato simples. Agora, quando eu ultrapasso a dose, ele vira um problema. Eu posso, por exemplo, o diabetes tipo 2 tem uma relação muito grande, epigenético, em relação ao estilo de vida da pessoa, que pode mudar, inclusive, a sinalização dos genes. Então, eu preciso pensar em escolhas para melhor saúde e, consequentemente, ter uma dieta inteligente, alimentos integrais, vivos, alimentos menos processados, pelo menos um percentual importante, nos 30% da minha alimentação, deveriam ser de alimentos crus, que nem processamento do fogo ele recebeu. Uma proteína de alto valor biológico, até se for o caso suplementar, e reduzir o processamento. E obviamente, de onde que vem essa necessidade de testosterona? Era mais ou menos assim que a gente sobrevivia nas savanas, né? Com o mínimo de recurso, com muito risco. Você poderia ser predado, nós não éramos os animais mais perigosos, né? Dependia de habilidades de caça e o mínimo de equipamento. E a proteína era um privilégio, quando você conseguia, e foi uma das coisas que ajudou o desenvolvimento do cérebro que nós temos hoje. Né? Então, esse processo de desenvolvimento ele permanece no nosso DNA ainda. Nós tivemos muito mais tempo exposto a essa condição do que da vida moderna. Né? E, obviamente, que com o desenvolvimento das sociedades, as guerras foram uma constante, são até hoje. Não é algo desejável, né? Mas eu preciso fazer frente tendo um guerreiro corajoso quando necessário, para enfrentar algo que não deveria ser uma escolha nossa. Nós deveríamos ter uma sociedade em que as guerras fossem extintas. Mas quando você tem situações como essa que eu estou expondo agora, que um determinado grupo de pessoas intencionalmente querem torná-lo mais vulnerável e que você fique mais dependente, mais manso, né? Colocar assim no popular, para obedecer determinadas ordens absurdas, a gente precisa de pessoas com coragem, com testosterona mais alta, para fazer frente a isso. Veja os 2 próximos vídeos, onde eu vou aprofundar esses detalhes relacionados a essas questões comportamentais e concluindo com as soluções. Qual o tipo de dieta mais adequada e qual o tipo de treinamento também que eu poderia lançar mão. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comente qualquer coisa e compartilhe. Até a próxima.